Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Então, este vídeo é a parte 2 desta pintura que nós já iniciamos, né? Na parte 1 eu mostrei como se pintava, então, esta jarra. E agora na parte 2, vocês vão observar que eu já deixei prontas as folhas, porque tem vários vídeos meus que eu ensino a pintar folhas, inclusive o vídeo passado das rosas, a toalha de rosto, também eu já pintei essas folhas. Eu fiz mais ou menos a pintura dela no mesmo estilo, tá? É uma pintura bem fácil de fazer essas folhas, então eu já deixei pronto, tá? Eu inicio pintando esta rosa, depois a margarida e depois esta folha virada, certo? No final, gente, eu fiz esses milzotes aqui, certo? E eu coloquei, então, terminei o vídeo e depois eu botei um stencil aqui, ó, tá? Que eu tenho, e esse stencil finalizando este pano de prato, tá, pessoal? Então, ficou um pano muito bonito, as cores todas combinadas, né? Então, vamos aprender, né, a fazer esta pintura. O molde, a pintura já colorida e o guia de cores está na descrição do vídeo, certo, pessoal? Então, aprendendo a pintar com o canal Misturando as Tintas. Então, eu vou dar continuidade neste desenho. Ele é sequência do último vídeo, onde eu já pintei a jarra. Essa é a parte 2. Eu já deixei pronto as folhas, tá? Porque já tem vídeos mostrando como é que eu pinto essas folhas aqui. É um modo bem simples, onde eu ensino a pintar folhas. Então, já procurei deixar adiantado para o vídeo não ficar muito grande. E vai ser só essa parte 2, então, que a gente já vai lançar todo o desenho, tá? Como o crochê já tem, ele é em tom meio lilás, com uma pontinha também um pouquinho mais forte no tom lilás, tom violeta, então as cores que eu vou usar vai ser também mais ou menos neste tom. Então, é o lilás, o amora, tá? E o uva. O uva para dar a profundidade. Aqui, ó. O lilás, o amora e o uva para dar a profundidade, certo? Então, eu vou iniciar sempre pela cor intermediária. Neste caso aqui vai ser o amora, tá? Então, eu vou colocar nessas partes, sempre que vem assim que é por cima do risco, né? Porque na parte de baixo do risco, então eu vou fazer o corte da rosa, daí eu faço com uma cor um pouquinho mais clara, tá? Então aqui também, essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui que vem assim, ó. Depois a gente junta, fica bem legal, tá, gente? A princípio parece que vai ficar meio engraçado, mas fica bem legal. Que assim já vou fazer. Então, essa parte aqui da rosa, ó, eu faço toda ela junto, tá? Eu vou fazendo as pétalas juntas. Mas quando depois tem as outras, eu não faço mais juntas porque são muito grandes. Então, essas aqui, a boca da rosa, eu sempre procuro fazer juntas as 3 pétalas, 4, o que tiver. Tá? Vou fazer aqui assim também, essa aqui. Pelo menos um pouquinho aqui nessa partezinha aqui, ó. Tá? Aqui assim. Aqui assim também vou botar um pouquinho do amora. Já vou aproveitar a uva e botar aqui nessa parte que é a profundidade. Observe. Tá? Eu estou com um pincel lixado, número 6. É um pincel porque o desenho não é muito grande, né, gente? Então, sempre digo assim, conforme o tamanho do desenho, a gente tem que fazer também, pegar o pincel. Vou misturar aqui um pouquinho para dar um pouquinho mais forte. E já misturo assim, ó. Tá? Já misturo junto para que eles possam, as tintas, ó, haver essa mistura, que não é uma dualidade de cores. Aqui é a mesma coisa. Eu só tiro a tinta do pincel. Aqui assim, ó, mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa que assim, essa partezinha aqui, ó. Pra separar um pouquinho aqui assim, ó. Aqui assim.
Agora eu vou fazer o corte da rosa, tá? E o corte da rosa, então, eu vou fazer com o lilás. Pelo vídeo, talvez as cores não estão bem nítidas, mas aqui, pessoalmente, a gente percebe que tá bem nítido, ó. Então, usando a cor lilás para fazer o corte da rosa. Não vou usar o branco, porque eu quero fazer essa aqui só nesse tom. Ó, já misturo aqui assim, ó, tá? Depois eu vou deixar, quando secar eu vou passar de novo essa cor. Ó. Aqui assim, ó, também aqui, ó. A ideia é sempre fazer esse corte aqui, ó. E misturar aqui para não ficar uma dualidade muito forte, tá? Aqui da mesma forma, que é assim, ó. Aqui assim, ó. Observe, ó. E aí a gente faz, então, o corte da rosa. Aqui assim, ó. Olha como fica bonito. Aqui assim, tá? Então, a gente vai fazendo o corte da rosa. Vou fazer essa outra pétala aqui também. Aqui assim, ó. Vou misturar essa aqui, ó. E misturando assim, ó. Não quero deixar também uma dualidade nessas pétalas. Olha como ficou bem bonito. Tá bem bonita essas pétalas aqui. E do lado de cá, então, também tenho uma pétala que eu quero fazer o corte. A gente chama de corte da rosa, tá? É onde vem a separação de uma pétala com a outra. É isso que define bastante a nossa rosa. Assim, ó. Vou usar um pouquinho da uva para fortalecer um pouquinho mais essa nossa pétalazinha aqui, ó. Assim, ó. Tá? Então, aqui assim também. Porque ela vem dando corte depois. Eu ajeito melhor no corte. Aqui assim, ó. Tá? Aqui assim é a parte de baixo, então também vou usar um pouquinho do uva, fazendo uma sombra, né, gente? Sempre quando a gente faz aqui antes de vir a cor mais clara, a gente usa um pouquinho o mais escuro para fazer a sombra, fazer um pouquinho do contraste, tá? Que assim, ó. Aqui assim também, ó. Tô usando agora o amora. Aqui assim. O amora aqui. O amora também vem aqui, ó. Tô tirando a tinta do pincel agora, tá? Aqui assim. Isto. Agora eu vou fazer um pouquinho com uva, fortalecer um pouquinho essa parte aqui assim, ó. E ao mesmo tempo ela junta com essa pétala aqui, ó. Observe que é uma pétala que vem por aqui assim, ó. A rosa precisa de treino, gente, tá? Quanto mais eu pintar rosas, mais eu vou conseguir, então, aprender a pintar as rosas. Vou dar um pouquinho aqui dessa cor lilás aqui na tarjeta para me pegar só o necessário para fazer o corte aqui agora. Então, eu vou trocar o pincel um pouquinho menor, porque o desenho ele também é um pouquinho menor. Aqui assim, ó. Observe. Faço aqui, ó. Faço esse corte aqui e faço esse corte aqui, ó. Aqui assim, ali. Então, agora, para não ficar essa separação aqui, né? Eu misturo assim, ó. Isso é muito importante. Misturar bem as tintas. Aqui assim, ó. Já pego esse tom lá, tem um corte de rosa aqui. Tá?
Aqui assim vou usar um pouquinho mais forte para poder dar o contraste com o uva, aqui assim, ó. Depois eu volto com o corte da rosa. Aqui. Aqui já vou botar o uva também, que é a cor mais forte, para dar. Aqui assim, ó. Um pouquinho mais forte. Aqui assim também eu tenho que botar o uva. Você tem que ir sempre observando na rosa onde é que tem as partezinhas viradas, né, gente? Pra mim poder fazer a parte mais... depois fazer o contraste. Sempre bem cuidando do risco, o nosso molde, tá? Cuidando sempre desse risco aqui. Assim, vocês vão observar agora como é que eu vou fazer a finalização com os cortes, tá? Então, vou já finalizar com essa pétala aqui, ó. Aqui assim, ó. Vou finalizando com essa parte aqui assim. Então, vou fazer essa partezinha aqui, que é a parte mais clara ainda aqui, ó. Que é a parte de baixo, tá? Então, aqui assim também. Aqui assim, ó. Depois, eu vou fazer o corte da rosa aqui em cima, tá? Então, botando aqui assim, ó. Assim, ó. Certo? Botando aqui assim, ó. E aqui, fazendo uma finalização também desse jeito aqui, ó. Que vem um corte aqui assim, ó. Se for preciso, depois a gente dá mais uma fortalecida com a cor clara, porque o realce, né? Porque ela suga muito. A cor clara, ela suga bastante. Às vezes você escuta um barulho de cachorro, tudo mais, mas faz parte da vida, né? É os nossos bichinhos aqui em casa, certo? Então, nós vamos fazer aqui a parte agora, então, essa parte que falta aqui, ó, tá? Eu vou trocar de pincel, botar um pincelzinho um pouquinho mais fininho, que é pra poder ficar bem ele bem encostadinho, né? No desenho, no risco, que é assim, ó. Então, observe. Botar bem encostadinho aqui assim. Essa é a cor lilás, é a cor mais clara que eu estou usando, que é para fazer o corte da rosa, tá? Então, observem, ó. Daí fica com o corte um pouquinho mais claro, né? E aí fica bem destacada, então, essa nossa rosa. Observem como é que eu estou fazendo aqui, ó. Fiz primeiro as partes mais fortes, tá? Agora, essa parte aqui assim, ó. Certo? Aqui, ali, tá, gente? Vou botar um pouquinho do clareador nessa parte de baixo aqui, para que a tinta possa deslizar bem, que assim, ó. Já vou passar nas 3 pétalas que faltam, essas 3 pétalas aqui, ó. Então, aqui. Isso aí. Então, vamos agora colocar, vou colocar essa cor aqui, que é a cor Amora, para fazer um pouquinho mais forte. Já vou puxando ela mais para cá, esparramando melhor na nossa pétala, assim. Vou aproveitar e usar o uva para dar um pouco de fundo nessa nossa rosa aqui assim, ó.
observe. E já esparramos para cá também, aqui. E vou usar então o lilás, que é a cor mais clara, que nós estamos usando. Como eu falei antes, não quero usar o branco, porque eu vou usar só as cores próprias desse barrado, que eu tenho também de crochê. E tá ficando muito bonita essa nossa rosa. Observe que eu vou colocando aqui assim, ó, misturando, tá? Vou fortalecer um pouquinho mais essa nossa rosa com uva. Nessa parte aqui assim, ó. Depois que secar um pouquinho a tinta, eu vou dar um corte aqui com o clarinho, tá? Para fazer uma pétala como se ela tivesse vindo com corte. Então aqui, ó, nessa parte de baixo também, vou dar um pouco de sombra nessa pétala aqui, ó, com uva. Vou colocar um pouquinho aqui também nessa parte aqui, ó. Depois eu vou fazer o corte, então, com o lilás. Aqui assim também vou fazer um corte com o lilás. Mas primeiro eu quero trabalhar aqui com um pouquinho do amora. Aqui assim. Tá? Antes de passar a cor clara, eu vou aproveitar e vou trabalhar com a cor amora aqui assim, ó. E com o uva. Tá? Uva aqui assim, ó. Depois eu vou vir com o corte aqui, né, do lilás, então vai dar um bom fortalecimento. Aqui assim, ó. Fortalecendo um pouquinho mais essa nossa pétala aqui assim, tá? Aqui assim. Observe que eu vou usar fazendo bem o contorno dessa nossa pétala, misturando já com a cor amora, esse lilás com a cor amora. Depois que dá uma secada, possivelmente eu vou ter que vir aqui e dar uma retocada. Porque suga muito, né? O tecido, ele suga muito a cor, a tinta. Então, assim, ó. Tá? Aqui assim, fazendo essa pétala aqui, assim, desse jeito, usando aqui assim, ó, para fazer uma retocada aqui, ó. Assim. Então, observe que eu fiz essas pétalas aqui, eu vou só deixar secar um pouquinho, certo? Para depois voltar e fazer os contorninhos, fazer os cortes um pouquinho mais forte aqui com o lilás, tá? Mas ela já tá feito bem o contorno todo ela ao redor, então tá bem tranquilo. Agora nós vamos fazer então a margarida, tá? Essa parte aqui que é a margarida. Vou ajeitar aqui assim, ó, o pano, puxar um pouquinho ele mais pra cá. Eu quero sempre deixar o pano sempre na parte de baixo aqui, pra minha mão também não atrapalhar. Vou fechar essas cores aqui, porque essas cores aqui eu não vou usar agora na margarida, tá? Eu vou usar vou botar o cinza com um pouquinho do azul caribe. Então, eu coloquei até a flor posicionada na câmera mais aqui na parte de baixo, para que a minha mão não atrapalhe, tá? Então, eu vou botar um pouquinho do cinza lunar, aqui assim, ó. Observe, ao redor do miolo da margarida, tá? Tô usando o cinza lunar. Puxando para fora, para as beiradinhas aqui, ó, tá? Usando para aqui assim, ó. Porque depois vem o branco, né? Então, o branco vai dar todo o contraste dessa nossa margarida. Então, só para dar... Vou usar um pouquinho do azul caribe também, para dar um pouquinho mais forte essa nossa cor aqui
perto, né? Que é assim, ó. Tá? Eu já tinha passado o clareador aqui, então a gente vê que a tinta desliza bem legal. Aqui assim, ó. Tá? Então nós vamos usar o branco. Então o branco, gente, ele tem que estar numa consistência, não pode estar uma tinta branca muito dura. Eu já coloquei um pouquinho de aquarela silk aqui nesse nosso branco aqui, ó. Tá? Para ficar um pouquinho melhor, para poder deslizar essa nossa tinta, tá? Acho que eu vou colocar mais um pouquinho, para poder ficar mais fácil o deslize. Dá uma mexida aqui nessa tinta aqui. Aqui assim, ó. Então, tá aqui, ó. A tinta tá aqui, tá? Então, nós vamos passar. Eu vou pegar, então, o pincel que eu tinha aqui, esse de antes, bem, tirar bem a cor cinza, a cor lilás que eu tinha. Então, aqui, ó, é um pincel lixado que eu tenho. Ele nem tem mais marca, gente. Ele é um pincel bem velhinho, tá? Ou ele é da Tigre ou ele é da Condor. Eu sempre uso quase essas marcas para os pincéis que eu tenho aqui. Então, vamos começar então a fazer a nossa margarita. Então, primeiramente vou pintar do lado de cá, que está perto da nossa rosa, tá? Para não deixar um vaziozinho. Então, a margarita eu faço assim, ó. Já faço o contorno dela aqui assim, ó, e venho para baixo. Sempre procurando puxar bem, fazendo bem os contornos, olha aqui, ó, bem em cima do risco, tá? E puxando. Daí eu faço no meio. O meio aqui assim, ó, ele pode ficar com essa cor que eu tenho, que é um pouquinho mais escurinha. A cor lilás, a cor cinza lunar ou azul caribe, não tem problema, tá? Ela pode ficar com essas cores. Então, aqui a outra. Lembram, quando eu fui pintar a jarra, eu disse que eu ia pintar aqui um pouquinho mais forte, aqui assim, ó, porque eu queria o contraste, né, o contorno diferente com a margarida que eu iria usar. Então, aqui, ó. E aí eu vou fazendo pétala por pétala. Faço no meio e depois eu puxo para cá para contornar. O branco no tecido, ele é uma cor que o tecido suga muito branco. Se precisar depois fazer um novo contorno, uma nova pintura de branco de novo, a gente vai fazer, tá? Assim, ó. Observe o que eu tô fazendo, tá? Tô pegando direto do pincelzinho da tinta, direta aqui, eu tô pegando direto daqui, ó, tá? E tô fazendo, então, esse contorno aqui, ó. Assim. E vou fazendo as pétalas da margarida. Primeiro eu faço bem o contorno dela, bem ao redor, e depois eu faço o preenchimento dentro. Tá? Aqui, ó. Então, fazendo bem esse contorno aqui ao redor. Vou puxar um pouquinho mais aqui assim. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Percebe que eu carrego bem com a tinta branca. Que a tinta ela tá numa consistência, eu botei um pouco da aquarela silk, para ela poder ficar uma tinta que pudesse deslizar. Porque também você ter uma tinta que não desliza, ela empasta no tecido. Aí não dá certo. Se você não tem aquarela silk, pode botar um pouquinho d'água, não tem problema. Só cuidem para não botar demais, para não ficar muito aguada. Tá? Assim, ó. Então, botando aqui assim, ó. Cada pétala sendo formada individualmente, né? Botem aqui assim, ó. E eu não tô chegando bem próximo com o branco aqui assim. Tô deixando um pouquinho. Depois eu vou dar mais uma... Quando eu fizer o contorno de novo das pétalas, daí eu aproveito e dou uma boa... Puxo aqui assim, mais, tá?
aqui. Aqui faz parte também. E aqui também faz parte. Certo? Aqui assim eu vi que ficou um vãozinho, eu vou botar um pouquinho de verde depois, tá? Então agora eu vou retocar um pouquinho, fazendo esses risquinhos aqui das pétalas. Vem pro meio assim, ó. Fazendo os contorninhos, assim, tá? Ali, ó. Aqui assim. E aqui assim, tudo em direção ao centro. Depois esse branco ele vai sugar um pouquinho, porque é próprio disso, né? Tudo em direção de lá, ali. Pronto. Tá? A nossa margarida, ela está feita. Então, nós vamos pintar agora o miolo. Então, eu tô aqui com a cor amarelo ouro, que é a cor que eu vou botar aqui assim no meio, tá? Dando batidinhas, não vou esparramar demais, eu vou esparramar, não vou puxar, só batidinha assim, ó. Um pouquinho aqui assim, ó. Porque depois a gente vai usar as outras cores. Esse é o amarelo ouro. Vou usar um pouquinho sépia para botar aqui na pontinha aqui de baixo, aqui assim, ó. Também batendo, tá? Dessa forma assim, ó. Aliás, o sépia não, o siena natural, desculpa. O sépia eu vou usar também, mas aqui é o siena natural, aqui assim, ó. Certo? E vou pegar o pincelzinho aqui que eu tenho, o fininho, para não ficar muito forte. E vou botar um pouquinho aqui assim, ó, formando também um miolinho que ela tem no meio dessa pétala aqui, ó. Tá? Assim, ó. Bem delicadinho. E usando, então, aqui assim, ó, pra fazer a partezinha do nosso miolo, aqui assim, ó. Tá? Vou usar um pouquinho dele aqui na pontinha de cima. Pouquinha coisa. Assim, ó. Certo? E vou usar, então, para fortalecer aqui um pouquinho, essa cor aqui, ó. Vou usar um pouquinho o púrpura, só para dar um pequeno contrastezinho mal e mal. Tô molhando meu pincel. Então, para dar um pequeno, uma cor um pouquinho mais avermelhadinha no meio desse nosso girassol. Peguei um pincel filete, tá? Vou esparramar aqui assim um pouquinho, ó. Mas é um detalhe bem pequenininho que eu tô usando para dar. Tá? E com o sépia agora, também bem pouquinho, só fazer uma camadinha aqui assim, ó. Como se fosse uma profundidade nessa nossa, nesse miolo dessa nossa margarida aqui, ó. Tá? Uma pequena profundidade aqui. Assim, ó. Tá? E vou usar então o sépia para fazer umas batidinhas aqui assim, ó, também. Aqui assim, ó. Pouquinha coisa. Só para fazer a parte de baixo do miolo da nossa margarida. Que assim, ó. Vindo aqui assim, contornando. Tudo com batidinha. Tá, gente? Fazer uma misturinha junto com o sépia e o siena aqui, ó.
assim, mas muito pouquinho. Pincel alfinete tá bem pouquinho. É só pra dar uma batidinha mesmo dessa nossa rosa aqui. Tá? E vou pegar o branco agora, fazer uma batida aqui por dentro também. Assim. Assim, tá, gente? Então, ficou a nossa margarida assim, desse jeito. Fiz um miolinho, coloquei um pouquinho o siena natural, o amarelo ouro, o sépia, e aqui no meio só tem um pouquinho do púrpura. Mas a nossa margarida tá legal assim, desse jeito como ela está, certo? Então, nós vamos agora pintar a outra rosa que está virada. Nós vamos pintar, então, esta rosa aqui que está deitada, tá virada. Não tá deitada, tá virada, tá? Então, nós vamos usar... A gente vai usar o lilás. Esse do lado aqui é o violeta cobalto. Esse outro aqui é o violeta, o púrpura e o branco. Eu ainda não pensei se eu vou fazer os cortes com o branco ou com o lilás. Então, recordando, lilás, violeta cobalto, violeta, púrpura e branco, tá? Então, vamos iniciar pintando pra gente ver. Depois eu vejo qual cor que eu vou colocar. Antes eu quero passar um pouquinho do clareador, como eu estou fazendo em todas essas minhas pétalas aqui. Só um pouquinho. Antes eu já tinha passado adiantado, né? Então agora eu vou colocar aqui assim, porque a tinta ela desliza melhor, ela desliza bem. E é isso que a gente quer, que aí também ela penetre bem nas tramas do tecido, né? Essa é a parte 2 desse vídeo. Você que está assistindo, que está olhando esse vídeo, se você não se inscreveu, gente, se inscreva. Podem compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostam de pintura. Assim vocês também incentivam o canal a crescer e também o objetivo do canal, né? Que é o ensino, ensinar a pintura, tá? Então aqui, ó, já passei o clareador. Olha, não é clareador, esse é o diluente, mas é a mesma função do clareador. Então eu vou iniciar com o lilás. Sempre quando eu faço a rosa, eu inicio com esse lilazinho mais clarinho aqui assim, ó, tá? Fazendo essa parte de trás. Tô usando essas cores devido ao crochê que essa toalha já tem. Como eu disse, eu já falei em vários vídeos meus, eu gosto de combinar sempre as cores com o crochê, tá? Vou usar um pouquinho do violeta cobalto, que é assim. Estou com um pincel lixado, número 4, porque aqui tem muito detalhe nessa rosa aqui. Então, eu prefiro fazer então que fique bem feitinho os detalhes, tá? Aqui assim é o meio, vou usar então o violeta, que é assim, ó, para fazer um pouquinho mais aqui assim, ó. Então, observem que eu, na parte de baixo, que é a profundidade da rosa, né? Ou a sombra, como a gente fala também. Aí eu misturo desse jeito aqui, ó. Vou usar um pouquinho do meu púrpura aqui. Vamos ver como é que fica. Que é assim, nessa profundidade aqui, ó. Só para dar um realce diferente, uma cor diferente. Agora já deu pra... Já ficou bem legal.
eu tô fazendo a profundidade aqui porque eu vou depois colocar o corte com o lilás. Olha, vou fazer isso aqui. Já vou aproveitar e fazer, então, a outra profundidade, que é nessa parte aqui, ó. Tá? Misturando com um pouquinho do púrpura. Eu peguei o púrpura mais para dar uma tonalidade um pouquinho diferente. Tá? Aqui assim, ó. Porque aqui vem o corte da outra. Aqui assim, ó. Depois que estiver bem seco, eu vou fazer então esses cortes aqui. Porque isso é importante muito que a tinta, ela... E outra, eu vou ter que pegar um pincel bem menor para fazer isso. Então, tô fazendo isso aqui com essas cores aqui. Que assim, ó. Depois vem o corte da outra. Vou usar um pouquinho aqui, ó. O lilás, o violeta cobalto, né? Assim. Essa parte de cá, assim, ó. Um pouquinho do púrpura também para dar uma tonalidade um pouquinho diferente aqui nessa ponta. O violeta. Vocês perceberam que eu tô deixando para fazer os cortes depois, porque eu quero que a tinta esteja bem meia sequinha, para mim não misturar com a tinta com a outra. Então aqui vem corte. Já vou aproveitar fazer aqui assim, ó. Muito importante fazer um bom contorno. Tá? Bom contorno aqui, ó. Aqui assim. Vou usar o lilás aqui para fazer. O lilás não, o violeta para fazer aqui assim, ó. Depois, gente, eu vou vir com o violeta e vou fazendo os cortes aqui, ó, tá? Vocês vão perceber como é que vai ficar essa nossa rosa aqui, bem bonita, essa rosa bem bonita aqui, ó. Tô fazendo bem os contorninhos, bem em cima do risco, aqui assim, ó. Porque depois vai vir o lilás, que vai dar todo o efeito, né? Bonito. Então, usando aqui assim, ó. Agora, o violeta cobalto. Aqui assim. O violeta. Onde dá profundidade. Um pouquinho do púrpura, só para dar uma cor um pouquinho mais. Depois eu vou misturar bem essas tintas aqui. Quando vem o lilás, vocês vão perceber que não vai ficar dualidade nenhuma nossas pétalas aqui, tá, gente? Assim, ó. Nesse outro lado a mesma coisa. Vou passar. Aqui assim eu tenho o verdinho o verde da haste, né? Da folha. Aquele verde que sustenta a rosa. Usando novamente também um pouquinho do púrpura. Aqui assim. Aqui também a mesma forma. Tirar um pouco a tinta do pincel. Colocando aqui assim. Colocando aqui, ó. Não estou fazendo os cortes ainda. Vou fazer só depois.
Porque eu quero que a tinta esteja bem sequinha. Não, bem seca não, mas um pouquinho, para não haver mistura. Então, olhando o lado de cá também, fazendo essa parte aqui, ó. Assim. Antes de fazer a última pétala, eu vou começar a fazer, então, os cortes. Vou pegar um pincelzinho aqui agora, bem fininho, para poder fazer esses aqui, ó. Então, tô usando a cor lilás para isso. Observe que a gente vai já contornando e formando já o para baixo aqui, ó, tá? Ó. Isso são as pétalas viradas, tá, gente? Como é uma flor que está de costas, a gente só tá pintando como se estivesse olhando ela por trás. Então, a gente faz assim umas pétalas como se estivessem viradas. Se precisar depois carregar um pouquinho mais na cor, passar novamente, a gente vai fazer isso. Ó, aqui agora, ó. Tá? Assim. Tá aqui assim, tá aqui assim. Aqui da mesma forma, vou fazer uma cor um pouquinho mais clarinha aqui na ponta. Misturando as duas tintas aqui. Vou pegar meu pincel filete para fazer esse acabamento aqui, ó. Ali, ó. E outro acabamento aqui, ó. Observe. E a gente vai conseguindo fazer, então, esses acabamentos bem legal aqui da nossa pétala virada. Ó. Tá? Ela tá uma pétala virada. Então, fica assim. Da mesma forma, então, o lado de cá. Assim. E fazendo, então, esse acabamento aqui nessa pétala. Observem que eu estou fazendo, então, essa pétala ficar aqui assim, ó. Aqui assim, um pouquinho mais clara. Com a mesma cor que eu tava antes, tá? Aqui, da mesma forma, tem uma pétala que também tá virada aqui assim, ó. E eu vou formar aqui, ó. Tem que ser com pincel filete, porque o pincel não pode ultrapassar o risco. Não pode ultrapassar o desenho. E aí, com o pincel filete, eu vou também fazer esse acabamento aqui, ó. Ó, só um contorninho aqui, ó, tá? Que é assim. Da mesma forma que assim, ó. E esse aqui também, ó. Viu como ficou legal? Tá? Agora vou pegar outro pincel e vou fazer, então, essa parte aqui, ó. Aqui pode ser um pouquinho maior, porque o espaço é maior. Então, daí já aproveito e misturo aqui agora, né? Eu não quero deixar uma dualidade nessas minhas cores. Ó. Tá? Isso aí.
O púrpura é só para dar um detalhe, gente, não é para fazer a rosa ficar com ela muito forte. É que nem quando a gente pinta uma rosa realista, né? A rosa realista é assim, a gente coloca cores que faz parte da arte só. Podemos misturar uma rosa com várias cores. Observe que eu sempre procuro passar bem em cima do traço, do pontilhado do risco. Porque esse risco ele sai muito bem nesse tecido. Essa técnica que eu tenho, ela é muito boa, então ela sai muito bem. Fica bem nítido o molde. Mas eu não posso deixar aparecendo, né, nada dessa minha técnica, desse risco, né, desse jeito, no molde. Senão não fica legal. Assim, ó, tá? Ótimo. Passando agora nessa outra aqui, ó. Aqui eu tenho o cabinho, não tem problema. Depois a gente vai fazer esse finalmente. Aqui assim. Depois com o verde oliva eu faço finalmente então também essas pétalas, né? Essas pequenininhas que faz parte daquilo que segura o verde, o cabinho, tá? Então agora faltou fazer essa outra aqui, ó. Que é assim, ó. Deixando bem contornado, bem legal, bem bonito. Ali, ó. Agora eu misturo as tintas. Certo? Eu tô fortalecendo aqui a nossa pintura aqui. Vou trazer também desse lado aqui. Vou colocar um pouquinho também do mais forte aqui assim, ó. Nessa partezinha aqui. Fazer só o contorninho disso aqui, ó. Que vem aqui assim, ó. Observem como é apenas filetezinhos, né? Apenas bem pouquinho só para dar o contorno mesmo.
Por isso que eu uso um pincel filete bem fininho mesmo. Que a ideia é essa. Tô só dando uma retocada aqui. Esse molde aqui. Tá? Como eu disse, como eu falo sempre, né? A tinta, às vezes, ela suga. O tecido suga muito a tinta. Se a tinta não tem uma boa coloração, ela acaba... Isso acontece muito também no tecido colorido. Então, gente, você que está assistindo esse vídeo, não deixe de dar o seu like, de curtir ele, compartilhar esse vídeo com quem vocês, seu grupo de amigos, né? Alguém que vocês conheçam, que tem interesse, compartilhem. Tá? Se gostaram do canal, né? Assim vocês ajudam o canal a crescer, tá? Sempre um incentivo pra gente. A gente está com uma meta de querer chegar a 1000 inscritos. Então, gente, vamos lá. E olha, sempre tem alguém que a gente conheça, né? Que a gente conhece, que gosta de uma pintura, que gosta de um trabalho manual. Porque isso é um dom, a gente tem que desenvolver esses dons que a gente tem também. E além disso, gente, também o trabalho manual, ele ele ajuda muito, né? Desestressa, anima, muito, muito, muito. Então, isso é muito bom também. Ótimo. Vou deixar essa rosa virada desse jeito. Tomara que no vídeo esteja pegando como eu estou vendo aqui pessoalmente. Vocês vão ver depois da foto, quando eu postar na thumb, vocês vão ver o desenho todo dessa rosa, tá? Então, eu vou fazer agora essas partezinhas aqui, ó, com o verde oliva. Isso aqui, ó. Assim, observe como fica bacana. Isso aqui a gente faz isso porque tá na parte da roda, a parte de trás, né? Então tá um pouquinho do branco para dar uma luz agora. Assim. Isso aí. E vou fazer então esse cabo que falta aqui, ó. Que ele vem daqui, por trás dessas folhas. Vou engrossar um pouquinho. No desenho eu só faço um risco, tá? Mas eu gosto de engrossar ele um pouquinho aqui, ó. Vou botar um pouquinho do siena. Também para fortalecer um pouquinho essa cor. Assim. O branco que vai ajudar a dar uma luz nesse nosso cabo aqui. Isso. Assim. Tá, gente? Então, nós fizemos, então, todo esse nosso trabalho. Eu deixei um espaço aqui, ó, porque eu quero fazer uns miuzotes nessa nossa flor, tá?
Então, eu vou fazer os meus olhos aqui. Eu coloquei a cor azul cobalto, púrpura, o violeta e o branco. Vou iniciar com o púrpura, tá? Como é que eu faço os meus olhos? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá o meu. Porque eu não quero que a mão atrapalhe o vídeo, tá? Então, aqui assim. Vou colocar assim, ó. Geralmente eu faço umas assim, ó. Com um pouquinho do branco. Assim, ó. Vou fazer um pouquinho maior meus olhos para não ficar tão pequenininhos. Assim. Às vezes vou botar um pouquinho do... Aqui assim, vou botar uma outra cor. O branco que vai ajudar muito da... Assim. Vou fazer mais um. Tá? Não tem muito mistério para fazer esses meus olhos assim, ó. Carreguei bastante aqui, ó. Mas não tem problema, vou carregar no branco, para que o branco também fique uma cor mais clarinha. Que é assim, ó. Que o branco dê uma cor mais clara, né? E faço umas manchinhas assim, ó. Tá? Pronto. Não vou fazer mais. Aqui no canto de cá dessa folha, dessa flor que eu terminei, eu vou fazer um azulzinho também. Aqui no canto de cá. Só fazer pra... Pronto. E naquele canto de lá, da rosa, tá? Aqui no canto de cá, eu vou fazer perto da jarra, também vou fazer os meus olhos. Antes eu vou pegar o verde oliva e vou fazer uns arabescos aqui assim, ó. Daí eu faço os meus olhos dentro disso aqui, tá? Sim. Vou colocar aqui assim também um cabinho ali. Só para fazer uns arabescos diferentes. Certo, gente? Então, depois eu tenho um outro, quando secar tudo isso, eu tenho um outro stencil, que tem uns arabescos diferentes, eu vou fazer. Então, agora eu vou usar, então, para fazer aqui assim, eu vou usar as mesmas cores que eu tô usando. O verde, o azul cobalto, o púrpura. Púrpura eu tô usando pouco, tô fazendo mais com o azul cobalto e o branco. É porque eu acho que ficou melhor o azul cobalto do que o branco. Então, vou fazer uma flor aqui. Misturo já junto com o branco, né? Assim. Faço uma outra flor aqui assim. Não quero que a minha mão atrapalhe. Eu gosto de fazer com o pincel assim, dessa forma, porque fica bem legal quando a gente faz aqui. Vou fazer mais uma flor aqui assim, ó. Dessa forma.
E vou fazer, então, uns rabisquinhos assim, ó. Que assim também. Pronto. No meio dessas flores, desses milzotes, eu vou fazer um amarelo ouro. Que assim, ó. Assim, ó. Nessa outra aqui também, já tô fazendo aqui. Não mexi na câmera, mas aqui assim, ó. Tá bem no cantinho aqui do vídeo de vocês. Tá? Assim. E com o filete, tá, gente? Eu vou pegar a cor sépia com o filete. Só fechar minha tinta aqui. E vou fazer um pequeno contorninho ao redor. Assim, quer ver? Olha aqui no cantinho do vídeo como é que eu vou fazer. Pego o filete, faço só uma meia lua. Ó. Só para dar um realcezinho. E aqui, um outro realcezinho. Ele acaba dando uma profundidade nesses nossos milzotes. Tá? Então, gente, terminamos nosso pano. Eu ainda quero colocar um extenso, tá? Ele vai ficar pronto depois. Mas como vocês já viram como eu coloco os stencil, então não tem problema nenhum. Os stencil é bem fácil de colocar. Depois na descrição do vídeo eu falo todas as cores que eu uso nesse nosso desenho aqui. Então não vai ficar difícil, tá? Eu vou agora, como eu falei antes, vou finalizar fazendo aqui o nosso branquinho aqui, ó. Com o lilás, finalizando aquilo que eu disse que eu ia deixar a tinta secar um pouquinho, tá? Então tá aqui o lilás. Então como é que eu vou finalizar? Como é que eu disse antes? Colocando algumas coisas assim, ó. Mais forte, tá? Deixa eu puxar mais pro cantinho aqui do vídeo. E eu não quero aparecer tanto a minha mão, porque eu acabo cobrindo, então, o desenho. Aqui assim, ó, eu quero fazer um risco, um corte. Aqui assim. Vamos usar aqui assim. Trocar de pincel. Esse pincel não tá muito legal. Assim, ó. Então, corte. Quero fazer um corte aqui assim também, ó. Puxando. Aqui assim, ó. Fazer um corte aqui assim, ó. Assim. Tá? Um outro corte. Aqui assim, ó. Isso é muito importante quando a gente faz. Aqui assim, ó. Quero finalizar esse corte aqui assim, ó. Fazendo um risco até aqui assim. Aqui assim, ó. Na parte de cima. Tá? E já aproveito e faço um corte aqui assim também. Olha, já vai dando uma outra visão, né, na salsa rosa. Fica assim, sempre meio volteadinho, conforme é a pétala, tá? E aqui embaixo também vou dar um cortezinho, tá? Formando aqui assim, ó. Assim, certo? Porque é uma pétala que vem aqui. Podemos realçar um pouquinho a boca da rosa aqui, ó. Como eu disse, ela acaba sugando um pouquinho a tinta. Por isso que às vezes depois que seca a gente tem que voltar e dar um novo corte. Assim. Aqui assim. Aqui. Aqui assim. Assim. Tá, gente?
Ficou bem bonita essa nossa rosa aqui. Assim, vou dar uma claridade também. Vou dar uma luz. Aqui assim vem o corte dessa, até aqui assim, ó. Assim. É o corte da nossa rosa. Não esqueça. Aqui, ó. Assim, tá, gente? Então, tá finalizado esse nosso tecido. Vou erguer um pouquinho a câmera aqui para vocês verem. Já tinha feito na semana passada a jarra. Então, hoje nós finalizamos essa nossa rosa aqui. Só observe para ver como ficou legal esse nosso tecido aqui, ó, esse nosso desenho. Olha só. Eu vou tirar uma foto depois com um stencil que eu vou colocar. Vai vir na thumb, vai vir também na descrição do vídeo, em anexo, a foto desse desenho com a foto do molde, do risco, tá? E com todas as cores que eu usei aqui. Certo, pessoal? Não se esqueçam, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam ali, deixem o seu like, ative o sininho que vocês recebem sempre os vídeos que nós formos postando, tá? E compartilhem.